Oi, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Zi Custódio, esse é o meu canal. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Zi em Portugal. Aqui eu compartilho um pouco da minha vida de imigrante, dou várias dicas pra vocês, mostro o meu dia a dia. E agora a vivência da minha família cá em Portugal. Esse é o meu filho Isaac, se apresente. Isaac, 9 anos, é isso. Ele chegou em março, tá? E aí no meio de março, assim, aproximadamente... E aí, no finalzinho de março, começo de abril, ele começou a estudar e passou abril. E maio, eles começaram a me pedir a questão dos livros dele, tá? Sendo que, final de junho, dia 30 de junho, termina o ano letivo pro ano dele, que é o segundo ano, tá? Então, assim... Eu compartilhei lá nos meus stories do Instagram e a galera meio que ficou revoltada com a situação. Por quê? Porque os livros de ficha tem que pagar. E os livros normais, a escola que dá. Porém, a sede tem que me disponibilizar uma folha para eu chegar nas livrarias e pegar esses livros de graça, tá? Fui na sede umas 5 vezes, porque aqui em Portugal é assim, tem a escola, né? Tem a escola. E aí o que resolve os problemas dessa escola é a sede, que é outro lugar, tá? E aí fui lá umas 5 vezes a pedido da professora, da diretora, me ligaram, mandaram SMS, mandaram e-mail, e eu fui. E era sempre a mesma coisa, o nome dele está em processo. Até que um belo dia esse nome saiu, essas folhas saíram e eu comecei a ir atrás nas livrarias que tem lá no site. Fui em 1, 2, 3 e as 3 falaram absolutamente a mesma coisa. Mas, minha senhora, tipo, falta um mês pro ano letivo acabar. A gente tá começando a fabricar os livros do próximo ano, pra esse ano não tem mais, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí eu fui na primeira, falou isso, na segunda falou isso, na terceira falou isso. Eu peguei, mandei um e-mail pra professora, liguei, expliquei. E aí ela me mandou um recado lá e falou que eu tinha que ir na livraria atrás desses livros. Eu já tava sem opção, não tinha mais livraria pra ir. Toda livraria que eu ia falava que não tinha esses livros disponíveis por causa da data, gente. Falta um mês e alguns dias pro ano letivo acabar, tá? E eles ficaram me ligando todos os dias, me mandando SMS e me mandando e-mail, até que eu consegui ir. Encomendei esses livros e eu tô fazendo esse vídeo hoje, porque hoje praticamente chegou todos os livros, tá? Então, os livros gratuitos, que são de graça, que eu não paguei nada, e que lá na escola eles têm o direito de receber, são esses 3 livros. Mostra assim os 3 primeiro. São esses 3 livros aqui. Vai, mostra. O Isaac tá todo ansioso pra mostrar esses livros. Mostra. Esse é Estudo do Meio, que eles têm... Fala mais alto, filho. Várias páginas. Esse livro aqui, então, é de Estudos do Meio. Não sei muito bem o que significa, mas enfim. Isso daqui é pro segundo ano. Pra quem já acompanha aqui o canal sabe que o Isaac já concluiu o segundo ano lá no Brasil, mas eu meio que fiz um acordo com a escola dele. E que pra quem caiu aqui de paraquedas, o acordo era que, como ele chegou em março, já era praticamente o final do ano letivo, ele ia entrar no segundo ano para poder conhecer a turma, para poder conhecer a escola, a professora, se familiarizar com as palavras. E aí, quando eles forem pro terceiro ano, que no caso seria agora em setembro, eles já entrariam no terceiro ano, né? Então, tipo assim, no Brasil era pra ele já estar fazendo o terceiro ano desde fevereiro, né? Março. Depois do carnaval que começa de fato, de verdade, a escola do Brasil. E ele só vai começar em setembro, porque a galera que começa em setembro e ele vai ter que entrar junto, e é isso. A princípio, tanto é que teve até uma coisa que eu falei em outros vídeos, que a professora falou que ele faria a prova, e se ele não passasse, ele não iria passar por terceiro ano. Aí eu falei que ele já tinha concluído isso, né? E que seria uma injustiça e atrasar ele. E ela falou que, infelizmente, o ensino do Brasil é muito inferior ao nosso e que geralmente as crianças não passam, não conseguem acompanhar e tudo mais. Aí eu falei assim, olha, então faça a prova com ele. Fiquei super preocupada, porque eu sei o filho que eu tenho. No dia seguinte, ela já me chamou, falou pra mim ficar zero despreocupada, porque ele sabe ler muito bem, sabe fazer conta muito bem, ele sabe falar muito bem, não tá tendo problema de entender, de interpretar, de fazer texto nem nada, tanto é que ele já fez algumas provas, né, filho? Ela falou pra mim nem me preocupar com isso. E é isso, tá? Só pra quem caiu aqui de paraquedas. Vai, continua mostrando os seus livros. Esse é o livro gordo de matemática, chama gordo porque tem mais... Folhas, ele é mais grosso. Mais folhas que os de fichas. Aí tem um monte de folha assim.
Aí tem divisão, tem matemática. Enfim, esse daqui são os... Pra vocês verem que o livro tá zerado, tá, gente? Falta 30 dias pro ano acabar, mas tudo bem, vai. É porque eu fiquei realmente indignada com isso, não vou mentir. E esse é de português, livro gordo. Aí tem várias páginas, assim, de português. Aí tem texto pra ler. Tem texto pra ler e fazer de novo. Então, resumindo, foram 3 livros que são dados aos alunos, tá? Pelo menos esse do 2º ano. É o de estudos do meio, que eu ainda sinceramente não entendi. A matemática e português. E diferente, esses aqui são grátis, tá, gente? Eu só preciso pegar lá esse negócio lá na sede, depois ir atrás das livrarias. E eu já vou deixar assim uma dica, se alguém do ensino de Portugal está me vendo de alguma forma, sei lá, ou se esse vídeo caiu em alguém, gente, olha só. Eu sei que os estudos do Brasil e tudo mais têm uma má fama, né? Mas para vocês terem noção, o Isaac ele nasceu e foi crescido em escola pública. E a professora daqui de Portugal está descendo o elogio neles em tudo. Em matemática, em português, em absolutamente tudo, tá? Então, assim, acho que varia muito de aluno para aluno, de professor para professor, de escola para escola, entendeu? Não dá para generalizar, tá? E lá no Brasil, os livros que são dados aos alunos da rede pública, eles fazem o seguinte, tem a contagem da escola, tá? Por exemplo, hoje mesmo o Isaac estava comentando que na escola dele tem quantos alunos, filho? 396. A professora comentou com ele que teria 396 alunos no total na escola dele, tá? Lembrando que vai até o 4º ano, né, filho, sua escola? Enfim, aí eles fazem uma contagem. O próprio governo faz uma contagem. Olha, vai ser tantos alunos na turma tal, tantos alunos no ano tal, tantos alunos no ano tal. E manda entregar direto na escola esses livros. Então, o pai que trabalha não precisa ter preocupação de pegar livro disso, daquilo outro, ou o aluno ficar sem livro. Isso não existe no Brasil, porque o governo entrega direto nas escolas, tá? E aí lá, quando os alunos começam as aulas, a professora vai lá, faz a contagem e dá diretamente para os alunos. Pronto, ninguém fica sem livro, ninguém fica perdendo tempo, entendeu? Então, já fica a dica, porque, sinceramente, eu acho que isso é uma coisa a se compartilhar, gente, porque aqui essa questão da entrega dos livros, pra mim, é super atrasado de verdade. E outra coisa, outra curiosidade, é que aqui eles fazem o dever no livro mesmo. Tipo assim, tem aqui uma pergunta, aí ele pega o lápis e responde aqui. Porque lá no Brasil, ele geralmente, por exemplo, hoje vai ser a página 5. O texto vai ser o texto 2. Aí copia o trecho 2, bota 1, 2, 3, que no caso são essas perguntas, e vai respondendo, né? Pra manter sempre o livro ali. Mas aqui o aluno realmente usa o livro, tá? Agora a parte que eu fiquei revolts, que foi a parte dos livros de ficha, tá, gente? Eu fiquei revolts sim, porque faltam menos de 30 dias pra acabar o ano. 30 e poucos dias pra acabar o ano letivo. E eu tive que desembolsar 30 euros e 30 e alguns cêntimos, gente. Foi menos de 31 euros. Mais 30 euros por esses 3 livros aqui, que no caso são conhecidos como livros de ficha, né, filho? Agora, assim, a pergunta que não quer calar, vocês acham que em aproximadamente 40 dias ele vai usar isso aqui tudo? Não é um desperdício, gente, tanto do tempo quanto do dinheiro, quanto... Sinceramente, eu fiquei muito chateada com isso, sério. Mas depois eu pensei pro outro lado, eu pensei assim, nossa, ele vai ficar 3 meses de férias, pelo menos ele vai ter alguma coisa assim pra fazer um trabalhinho, porque ano que vem não vai servir de nada pra ele. Vou ter que comprar tudo de novo, porque ano que vem ele vai pra outro ano, entendem? É só essa minha revolta, mas enfim. E a questão também da burocracia, foi muito burocrático, essa questão do pegar esses livros, sabe? Só na sede eu fui 5 vezes, nas livrarias eu tirei um dia inteiro pra ficar caminhando pra cima e pra baixo, e o estresse deles me ligando, muito desnecessário de verdade. Mas enfim, esses aqui são os livros de ficha. Toma, mostra um que eu mostro outro. Esse aqui é o livro, é o Estudos do Meio, aí ele vem assim, aí você abre como se fosse uma apostila. E aí aqui dentro, ó, tá vazio. Aqui dentro vem um livro bem fininho, também de exercício, bastante exercício, tudo muito colorido, com muitas perguntas, textos, enfim. Vem esse outro livro, que é pra pintar atividades.
que é pra fazer as atividades, tipo, de pintura, de recorte, eu acredito que seja isso. E aí tem vários outros... Eita. Tem vários outros negócios assim, olha, que eu acredito que seja umas provinhas, sabe? Você estuda isso daqui e depois faz essas provinhas. Eu acredito que seja isso. Na verdade, eu nem li. Vai, Zac, mostra o seu aí. E o livro de fichas? Eu falei que você vou colocar lá embaixo. E o livro de fichas de matemática. Que dentro dele vem um livro fininho, como o de estudos primeiro. E vem esse trabalhinho aqui, que é pra todos os deveres assim, pra dever de casa. E tem outras atividades. Nossa, esse vem muitos, hein? De desenhar. Gente, olha só o tanto que vem aqui. Um monte de trabalho, eu não sei o que é isso. Se é tabuado, se é resposta, eu não faço ideia do que seja. Mas é muita coisa mesmo. Muita coisa. Olha. Tem até um saquinho pra botar. Pois. Põe aí. Muita coisa de verdade. Fecha aí. E aí também tem o de português, que é exatamente a mesma coisa. Você abre, são 2 livros dentro. E tem outra coisa que eu quero comentar com vocês, tá, gente? Já que eu estou já nesse assunto, que eu fale, porque eu sou mãe, eu tenho direito de falar. Vem esse livro, que também é livro de tarefas, de trabalho. Aí vem esse bem mais fininho. Olha como ele é. Tem muito dever, muito mesmo. Tudo de dever. Então, aí vem esse português, vem mais um, olha. São padrões ortográficos. E aí tem vários. E aí sim tem aquelas outras folhinhas, né, que eu falei pra vocês, como se fossem umas provas, talvez. Enfim, outra coisa, gente, que eu acho que deveria melhorar aqui no ensino. Melhorar não, uma curiosidade, na verdade. Vamos dizer assim, porque pelo menos o país, pelo menos para algumas pessoas, né, gente, porque também acho que as coisas não são tão fáceis assim. Mas, por exemplo, eu não sei também se foi porque o Isaac não entrou no começo do ano letivo, mas eu vou saber isso mais a fundo mesmo, assim, a partir de setembro. Eu quero sim compartilhar isso com vocês. O Isaac, ele não recebeu absolutamente nenhum tipo de material. Nada. Ele não recebeu um lápis, uma borracha, um caderno. Recebeu nada, 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 nada. E lá no Brasil, eles sempre dão. Lá no Brasil, a gente recebe tênis, o uniforme da escola, pelo menos 3 uniformes para cada aluno no começo do ano. Recebem lápis de cor, borracha, gente, tudo, toda a questão assim, do material na escola pública, eles recebem, tá? E já tem uma lei lá que já tá válida por muito tempo, que escola pública, ela não tem o direito de fazer aquela lista de materiais, né? Que muita escola particular tem, aquela lista de material para você comprar. Nas escolas públicas do Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, e eu acredito que em todas, se eu não me engano, comentem aqui embaixo. Mais pra cá, tá cortando seu rosto. Eles dão material. Então, assim, muitas vezes eu pegava as mochilas, os sapatos, e assim, ele não usava, porque ele gostava de usar mochila de desenho animado, essas coisas assim, mochila de carrinho, a gente sempre acabava passando pra alguém que realmente precise. Né? Então aqui não tem esse tipo de ajuda, eles não dão um lápis, não dão nada, mas também é uma coisa realmente bem barata aqui. Vocês lembram que assim que ele entrou na escola, eu corri ali na loja do chinês, comprei 3 cadernos, os lápis, borracha, não sei o que, eu acho que não deu deu menos de 20 euros, deu muito, muito pouco mesmo. Então, mais 30 e poucos dos livros deu uns 50 euros, vamos supor que ele tá estudando uns 30 dias, não, uns 2 meses e meio, né? Mas assim, são coisas que eu acho que deveria melhorar, sabe? Eu acho que... E outra coisa que eu já comentei em outros vídeos também é a questão do inglês, né? Porque a gente no Brasil acredita que qualquer ano que a criança chegar aqui, a criança vai ter inglês, vai ter francês, vai crescer com aquilo e vai se tornar um adulto falando inglês, francês e não sei o quê. E não é verdade. Por exemplo, na escola do Isaac, no 2º ano, pelo menos ainda não tem línguas. Fala, filho. Mas quando eu sair naquela escola, aí pro 5º já vai nas línguas, porque na cedo não tem essas coisas. Sim, mas, enfim, pelo que eu entendi, é a partir do 5º ano, tá?
Aí eu acho que já teve comentários de pessoas, não, porque o meu filho estuda não sei aonde tem, o meu filho estuda não sei aonde tem, não, porque meu filho já tá no 6º ano e não tem. Então também não sei se, tipo, dá pra generalizar igual o Brasil ou não, porque na escola que eu estudava tinha inglês e espanhol, e era obrigatório. Já na escola de uma amiga minha não tinha absolutamente nada, tá? Então, assim, eu não sei se é de região pra região, se vocês souberem também, comenta aqui, porque eu gostaria muito de saber. Eu tô falando isso porque eu realmente gostaria de criar ele, sabe, aprendendo a língua inglesa e o francês também, que eu acho, assim, que é uma língua muito bonita, tem muita história e tal. Eu gostaria muito que ele crescesse aprendendo essas duas línguas, só que a princípio lá na escola dele não tem, então fica aí uma curiosidade. Se você acha que você vai chegar com o seu bebê aqui na creche, ele já vai estar falando inglês, espanhol, francês ou alemão, enfim, sinto muito, não é assim que funciona. Não sei nas escolas particulares, porque nas escolas privadas, como eles dizem aqui, porque, novamente, o Isaac é da rede pública de ensino aqui em Portugal, assim como ele era da rede pública lá no Brasil, tá bem? Sobre a questão disso aí que eu pago também, todos os meses eu tenho que pagar a alimentação dele, que é por dia, é 1 e pouco por dia, se eu não me engano. Não me fizeram nada de escalão, porque falaram que você tem que fazer um escalão não sei do que, pra saber quanto é que você vai pagar de comida, nada, não me perguntaram absolutamente nada. Pra ele entrar na escola, gente, foi uma coisa assim que nem eu entendi, que eu compartilhei com vocês aqui desde o começo. A única coisa que eu realmente pude compartilhar de fato e de verdade foi a documentação que eu usei pra ele entrar na escola que me pediram, e o que eu fiz, tem todo o processo aqui, mas aconteceu tudo assim muito, muito rápido. E, por exemplo, mês passado eu paguei 17 e pouco de alimentação, esse mês eu acredito que eu vou pagar o mês cheio, né? E é isso, gente. Mas o Isaac tá feliz com os livros dele, né? Eu acho que eu tenho super direito de falar isso, gente, que eu sou mãe, meu filho tá na escola, sabe? E eu sei o que as mães esperam, pelo menos as mães imigrantes esperam quando chega cá em Portugal. Às vezes não é isso tudo que a gente tá esperando, mas o ensino é ótimo, eles realmente aprendem, sabe? Eles fazem dever, eles não ficam assim de desenho e tudo mais. Mas é aquilo, não dá pra generalizar. Não tem a preocupação do seu filho, meu filho vai chegar lá em Portugal, vai se atrasar muito e tudo mais, não. Pelo menos eu, Zi Custódio, Ziane, desde que o Isaac era, tinha 3 aninhos, tem um canal dele do YouTube que eu vou deixar aqui embaixo, se eu lembrar. É um vídeo dele, gente, com, 3 anos ou 4 anos de idade falando inglês. E todo mundo falava nos comentários que ele sabia muitas cores, muitas coisinhas, e ele sabe até hoje porque eu ensinei desde pequeno, entendeu? Então é uma coisa que eu já tinha, que eu queria passar pra ele. Então, às vezes eu vou conversar com ele, tipo, hi, how are you? E tudo mais. Ele sabe responder super de boa, sabe as cores, sabe muitas palavrinhas. Então eu sempre fico ensinando. Toda vez que eu falo assim, por exemplo, Isaac, turn off the light. O que significa? Desliga a luz. Toda vez que às vezes eu falo frases com ele assim em inglês, que talvez ele vá precisar assim pra vida, então eu chego em casa, filho, please, water. Water é dar água pra você. Pois, então basicamente essas coisas, sabe? Então ensinem em casa, fiquem em cima, vejam os livros, os cadernos, passem dever, brinque de escrever, de pintar, que isso ajuda bastante no desenvolvimento da criança. E é isso, né, filho? Tá feliz com seus livros, tá feliz com a sua escola. Então pronto, Graças gente. a minha mãe. Criança feliz é tudo de bom, entendeu? Eu poderia terminar esse vídeo aqui feliz e na paz do Senhor? Poderia, mas eu vou fazer um comentário, uma coisa que aconteceu e eu fiquei bem chateada. Já pode ser retirado do vídeo, filho. Dá tchau. Tchau. Dá o beijo. Fala assim, galera, curte. Curte e me segue lá no Instagram. Minha mãe vai deixar aqui. Pronto, vai, tchau. Eu queria comentar alguma coisa com vocês que aconteceu muito triste, que já tô aproveitando que eu tô aqui falando sobre escola, quero falar. Isso me revoltou de um jeito assim que eu não sei nem o que falar. Nem sei se eu poderia estar falando aqui, porque não foi comigo, mas foi com uma amiga, com uma brasileira. Então eu acho que eu vou falar assim, vou comentar com vocês, não vou citar nome de colégio, de pessoas, nem nada, mas a minha amiga me mandou mensagem no WhatsApp às 3 horas da manhã e falando assim, Ziane, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu tô sem chão. Ela tem 3 filhos, migrou pra cá pra Portugal com o marido, tá? E todos vivem maravilhosamente bem, só que o filho dela tava tendo muita dificuldade na escola, o filho dela tem 7 anos de idade. Eu falei assim, amiga, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ela falou assim, o meu filho tá desesperado, não quer ir pra escola, chegou com o pescoço todo marcado, eu perguntei o que era, e ele falou que a professora dele apertou o pescoço dele e obrigou ele a comer sopa até vomitar.
E o meu filho, ele não mente, ele é uma criança muito dócil, ele é uma criança que ajuda, ele não bate, ele não grita, ele é muito tranquilo e eu acredito muito na palavra dele. E aí ela pegou e falou que entrou no WhatsApp da escola, no grupo do WhatsApp dos pais, e perguntou se teria acesso às câmeras. E os pais começaram a perguntar por quê. Ela explicou a situação e os alunos começaram a falar que realmente foi verdade, que eles viram. Tanto é que uma menininha chegou em casa desesperada falando: mamãe, eu vou comer tudo, porque senão a professora pode me enforcar. Gente, uma criança de 7, vocês têm noção da cabeça da minha amiga? Da minha, na hora, minha lágrima desceu. Eu perguntei pra ela onde era essa escola, que horas ela ia na delegacia, o que tava acontecendo. Ela falou assim: Zi, a última mensagem dela falando que ela tinha ido na delegacia, tá? E aí eu fiquei tentando ligar, perguntar, só que eu sei que a cabeça dela tava a milhão. Ela falou que quando ela saísse da delegacia, os pais estariam na porta. Eu queria estar lá também pra filmar, principalmente a cara da professora que fez isso, porque eu acho que, gente, vocês não têm noção do negócio que passei na minha cabeça. Essa semana foi muito, muito complicado. Ela falou que falou com a diretora, e a diretora falou que essa professora trabalha com ela há anos e que não acreditaria que ela teria feito isso e que não dava pra acreditar na palavra de uma criança. Aí ela pegou e começou a mostrar todos os áudios do WhatsApp. Aí ela... Mas não só é meu filho, são todas as crianças falando a mesma coisa. Aí ela: não, essa pessoa trabalha com a gente há muito tempo e tal, não sei o quê. Eu não sei que fim deu essa história, mas o que eu peço é, assim, eu tô orando, toda noite que eu tô dormindo, eu tô orando pra que essa mulher seja presa e pra que a foto dela seja divulgada pra todo mundo, sabe? Porque é uma filha da putagem. Gente, vocês têm que entender, principalmente os portugueses que estão vendo esse vídeo. Quando a gente vem pra Portugal, quando a gente sai do nosso país pra emigrar, a gente quer uma vida boa, a gente quer uma vida digna pros nossos filhos, pra gente. E a gente vai fazer o de tudo pra isso se concretizar. Então ninguém sai do Brasil pra chegar aqui fazendo confusão no país dos outros e tudo mais. Nada disso. Mas a gente pede respeito. A gente quer uma vida digna pros nossos filhos. E vocês pensam na dor de uma mãe disso ter acontecido, gente. Eu chorava tanto, eu me tremia tanto, minha mãe ficava assim: Zi, calma, não sei o quê. E eu tentava ligar pra minha amiga, ela não conseguia me responder. Eu imagino a cabeça dela como deve estar. E eu também não tenho o desfecho dessa história, mas eu espero muito que essa justiça seja feita, que essa mulher seja presa, entendeu? Não vou nem ficar falando muita coisa aqui, porque senão, olha... Gente, vocês não têm noção. E infelizmente, do fundo do meu coração, é com muita dor que eu digo isso, é que agora que o meu filho tá na escola, eu fico até meio emocionada, gente, mas agora que meu filho tá na escola, que eu sei como é a vivência daqui, infelizmente os imigrantes sofrem muito na escola, gente, é muita xenofobia, muito bullying, sabe? E às vezes isso às vezes você tá querendo realizar um sonho, vende tudo pra ir atrás de uma vida nova, e o seu bem mais precioso fica infeliz, fica triste, não quer ir pra escola, não quer comer, e você imagina uma criança depressiva, uma criança com medo, acaba com tudo, acaba com qualquer sonho. Então, priorize sempre a sua criança, gente, sempre a sua criança. Às vezes o Isaac tá assim brincando, eu olho pro meu filho e falo assim: filho, você é feliz? É ele: sim, não, e me abraça e me beija, porque isso é o mais importante, gente. O mais importante, às vezes a gente acha que uma família, o pilar da família é o mais importante, que é o que bota o sustento na casa, né? Que é a mãe, que é um pai, mas não é, é a criança que é a felicidade da gente, que é o bem mais precioso da gente. Eu vou parar de ficar falando, senão daqui a pouco eu começo a chorar, mas enfim, é muito revoltante isso que aconteceu. Acho que eu não deveria deixar de falar, e eu vou acabar por aqui, senão eu começo a chorar. Beijo.